Irmãos, eu estou fazendo hoje uma pergunta. Haveria algum impedimento? Ou seja, será que haveria alguma coisa que impediria Deus de responder às orações ou à oração de alguém? Bom, com certeza absoluta. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Dentre as coisas que poderiam ser impedimento, no Evangelho segundo São Marcos, Marcos capítulo 11. E aqui vai falar exatamente do momento da oração. Versículo 24, nós vamos do 24 ao 26, palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos lá, Evangelho segundo São Marcos, Marcos capítulo 11, versículo 24. Vamos juntos? Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Dá uma paradinha. Olhando assim, a princípio, você ouve esta palavra, lê, e você diz, está resolvido. Jesus dizendo, por isso vos digo que tudo que pedirdes orando, você está orando, você está orando, você está orando, você está buscando a Deus, está entregando a Ele suas lutas, você está assumindo o que Ele diz, você está orando, dialogando com Deus, para dizer, o Senhor é meu Pai, o Senhor me prometeu essa bênção, a tua palavra diz isso. Muito bem, isso é oração. Então parece que está tudo resolvido. Já temos a resposta. Por isso vos digo que tudo que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Então preciso crer e eu já tenho. Mas vou ver o que diz o versículo 25 e 26. Vamos juntos? Então vamos ver o que Jesus continuou. Como é que ele continua agora? Por isso vos digo, não é? Versículo de número 25 agora. Quem vai comigo? E quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. 26. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Está aqui uma condição, né, irmãos? Quando se lê apenas o versículo 24, dizemos, está tudo resolvido. Penso eu que quem vai à presença de Deus orar, já vai com fé, senão nem iria. Não, eu vou orar, eu oro, porque eu sei que Deus, o Espírito de Deus está ali para me ouvir. Muito bem, então eu oro, Deus me ouve. Ora, se Ele me ouve, certamente Ele vai me atender. Mas quando você entra no versículo 25, nós já encontramos aqui uma condição. Já vemos que literalmente é condicional. Então a resposta está condicionada à liberação do perdão. Sim, exatamente isso. E quando estiverdes orando, quando nós estivermos no momento da oração, e quando estiverdes orando, perdoai se tens alguma coisa contra alguém. Teu coração tem alguma coisa contra alguém? É muito difícil, irmãos, o cristão assumir que ele tem alguma coisa dentro de si contra alguém, contra uma pessoa, contra quem quer que seja. Mas o Espírito de Deus sabe tudo, irmãos. Ele conhece tudo. Ele vai no mais íntimo, no mais profundo de cada coração. Às vezes a vida de um cristão, irmãos, não anda um passo. A vida não anda em nada. A pessoa é correta, é boa, é honesta, batalha, é espiritual. Está tudo aparentemente maravilhoso. Em termos espirituais, parece. Mas Deus vai e examina o coração. E a vida? E que luta para avançar. Que luta e tenta e não consegue, meu Deus. E aí, os pensamentos naturais. É o momento, está difícil para todo mundo, é isso, é por aquilo. Deus conhece o coração. E quando estiverdes orando, momento da oração. Ah, pastor, e se eu não lembrar? Porque não tem. Irmãos, quando o cristão é sincero, o Espírito Santo trabalha, ele ajuda. A palavra, a Bíblia Sagrada diz
que o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas e intercede por nós na oração. Que nós nem sabemos orar como convém. Está aqui na Bíblia, está na sua Bíblia. Não sabemos orar como convém, por isso o Espírito Santo intercede. O momento de oração, irmãos, é um momento sublime, é um momento profundo. É simples, mas é muito forte. Porque é o cristão e Deus, através de Jesus Cristo, Jesus, a palavra. Então, irmãos, se há alguma coisa no coração, lá dentro, alguma coisa contra alguém, e aí? E a oração não tem resposta. E a coisa não acontece. E a bênção não chega. E não consegue a cura. E as portas não se abrem. Meu Deus. A gente tem muitos casos, irmãos. Muitos, muitos, muitos. Mas dentre esses muitos casos, volta e meia eu conto um caso que marcou muito, muito. Uma mulher nova, seus 45, 46 anos, muito bonita. Uma senhora que já era de Jesus, chegou à nossa igreja, tendo feito 3 vezes a mesma cirurgia, ou seja, pelo mesmo problema, com câncer de intestino. E ela só queria uma oração de imposição de mãos, queria. Mas a coisa não é assim. Senhora, eu não faço milagres. Quem faz milagre é Jesus. Sim, eu estou só pedindo uma oração de imposição de mãos, eu sei que eu vou ser curada. Eu falei, vamos conversar. E ali foi. E aí falei, fala um pouquinho da senhora, me conta como é que foi isso, como é que é a coisa. Bom, resumindo a história, que é longa. Casou lá no Nordeste, moça jovem, bonita, rapaz novo, 5, 6 anos mais velho que ela, casado, muito bem. Menina, muito menina, isso que na região dela era comum, as meninas casarem com 15, 16, 17 anos, era a faixa dela, seus 17, 16 anos. Bom, resumindo, casou, o rapaz muito, muito esforçado e foi e venceu e criou determinado negócio e veio para o Rio de Janeiro, o negócio avançou, foi de vento em popa, cresceu, cresceu, cresceu. Bom, estava tudo bem, as mil maravilhas, até que passados uns bons anos de casados, e ele se apaixona por uma das empregadas, que era uma estagiária, uma jovem, uma menina, adolescente, e o ódio dela, a raiva dela explodiu. Bom, ele se separa, passa o tempo, ele pede divórcio, ele casa com a outra menina, com a menina, e ela nutre uma raiva e um ódio, mais um ódio que crescia. Bom, até que apareceu a doença, correu para dentro de uma igreja, que até então não tinha nada a ver com a gente, mas correu para buscar socorro, encontrou o socorro, ou seja, o alívio da alma, encontrou quem ajudasse, mas não deu atenção. Alimentou. Bom, resumindo, apareceu um câncer no intestino, operou, foi extirpado o tumor, e a cirurgia foi grande, tiraram parte do intestino, de um lado, do outro, do tal tumor. Bom, resumindo, cerca de 1 ano depois, 1 ano e pouco, o tumor voltou. Volta no mesmo intestino operado. E assim aconteceu. Segunda cirurgia, passa o tempo, terceira cirurgia. E aí, através de uma amiga, vem à nossa igreja e quer simplesmente uma oração de imposição de mãos. Eu quero a cura, eu quero viver, eu quero a cura. E a coisa não funciona dessa forma. Funciona, pastor, Jesus. Ela já estava com Jesus há uns bons anos. Ela já estava dentro de uma igreja. Já estava ouvindo a palavra de Deus. E eu comecei a abrir a palavra, mas antes eu pedi, me conta a história, contou os detalhes. Só que ela trincava os dentes de ódio. E eu dizia, senhora, a senhora já está com Jesus há 10 anos. 10 anos. E a senhora continua com esse ódio no coração. A senhora precisa perdoar. Misericórdia, para que eu falei isso? Ela bateu o pé, berrou, deu um grito, não vou perdoar nunca. Eu falei, então está aí. A palavra de Deus diz que maldição sem causa não encontra pouso. Eu vou na palavra. A senhora não vai orar? Senhora, não é assim.
A coisa com Deus não funciona dessa forma. A senhora aceitou Jesus. Quem é Jesus? Jesus é a palavra. Se a senhora aceitou Jesus, a senhora tem que aceitar o que diz a Bíblia. Então está aqui bem claro. Mostrei esta, mostrei outra parte, mostrei outra e mostrei outra. Bom, enfim, nada. Não perdoo, não perdoo, não vou perdoar, não vou perdoar. Bom, olha que eu batalhei com essa criatura. Um dia, 2 dias, 3 dias, um bom tempo. Senhora, é sua vida, é sua vida. Eu só quero uma oração, Senhora. Bom, irmãos, tem gente que entra nas igrejas que é uma lâmpada de Aladim. As igrejas que servem Jesus não têm lâmpada de Aladim. As igrejas que servem a Jesus não têm mágica. O Espírito Santo, usando o apóstolo Paulo, disse: a fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra. Romanos 10:17. A fé, de sorte que a fé ela acontece no ato que a pessoa ouve e abre o coração. Pelo ouvir. O ouvir a palavra. É pela palavra que a fé vem ao coração. Senhora, não tem outra forma. Então, irmãos, muita gente, literalmente, dissocia, separa Jesus da palavra de Deus. Isso é o erro. É grave. Deus tem pressa em atender o seu povo, irmãos. Deus tem pressa em atender e socorrer qualquer ser humano. Se você observa, obviamente, os evangelhos principalmente, tá bom, chegou para Jesus e foi curado, chegou para Jesus e foi curado. Mas chegou para Jesus e ouviu, irmãos. Ouviu, a fé veio pelo ouvir. Aceitou Jesus porque ouviu. Ninguém aceita Jesus sem saber quem é Jesus, se alguém pregar a palavra, falar alguma coisa de Jesus. Às vezes num louvor, como aconteceu comigo, um louvor, uma música que falava do amor de Deus pelos povos, tocou meu coração. Mas aquela música tinha, o conteúdo dela era cheio da palavra. Então o Espírito de Deus vai lá e fala ao coração. A pessoa está orando, mas o coração é rancoroso, tem raiva, irado, ódio. E acha que simplesmente Deus, por ser Deus, não, Ele é Deus, Ele tem que me abençoar. Ou Ele é bom. Ela dizia várias vezes para mim isso. Deus é bom, Ele vai me curar, Ele vai me curar. Eu dizia, não, Senhor, bom Ele é, até demais. Mas Ele nem vai lhe curar, Ele já lhe curou. Só que a senhora ainda não recebeu. A senhora tem que primeiro dar ouvidos a Ele. Muita gente, irmãos, também dissocia o Antigo Testamento, diz assim, não quero saber do Antigo Testamento, só quero saber do Novo Testamento. Mas está aqui exatamente no Novo Testamento. Você está orando e lembra que tem uma raiva no coração, uma ira, lembra de um fato que te arrebentou, que te machucou, fecha o coração e diz assim, não, continua orando. Não, é naquela hora, Senhor, guardei isso até agora, mas estou diante do Senhor, o Senhor está me mostrando. O Senhor está me fazendo lembrar. Isso não acontece por acaso no momento de oração, irmãos. Como acontece em outros momentos. O Espírito Santo, mesmo habitando no coração, habitando num filho, ele faz como que visitas especiais. Aconteceu com Davi. Marca aqui, vamos lá no Salmo 17. No versículo 3, logo o primeiro pedacinho, já esclarece isso, literalmente, de modo totalmente claro, iluminado. Salmo 17, versículo 3. Quem lê comigo? Provaste o meu coração, ponto e vírgula. Tem um ponto e vírgula? Pronto. Olha o que Davi está dizendo, provaste o meu coração. O Senhor provou o meu coração. Está aqui, irmãos, Deus prova o coração. De vez em quando Ele vem lá dentro da gente examinar o que está dentro desse coração, o que está pesando ali. É uma paixão? É uma raiva? É um ódio? O que tem aqui dentro? Vamos lá. Por quê? Porque é o lugar dele, irmãos. É como, você imagina uma pessoa chegar na casa dela e ter outro morador, se ela saiu para viajar, voltou e encontrou outro morador dentro de casa. E que loucura é essa? Que é isso? Que invasão é essa? Espera aí. Então está aqui, ó.
provaste o meu coração. Só que o coração é dele. E sentimentos contrários são invasores. Literalmente como se outro habitante estivesse dentro do coração. Se o Espírito de Deus vem, encontra a mágoa, encontra a raiva, encontra a ira, encontra o ódio. Que isso? Provaste o meu coração. Aí Davi continua, né? Visitaste-me de noite, examinaste-me, nada achaste. Que bom, né? Não achou nada nele. O que pensei, a minha boca não transgredirá. O salmista Davi tinha até o cuidado com as palavras, porque nós sabemos que as palavras têm uma influência forte demais na nossa vida. Muito, muito, muito forte, muito forte, muito forte. Nós criamos até uma atmosfera à nossa volta, uma cobertura, né? A Bíblia explica isso, já vimos isso em algumas partes das Escrituras. Agora, irmãos, o Espírito Santo examina o coração. Então, o momento da oração é um momento decisivo, porque você pode entrar na presença de Deus para orar e sair dali com a resposta de Deus. Uma certeza absoluta no seu coração. Mas uma certeza tão grande, tão grande, tão grande, que você não sente mais necessidade de orar por aquilo que você buscou naquele momento. Porque Deus te confirmou. Você sentiu dentro do coração que você foi respondido. Ainda a coisa não aparece a olho físico, mas lá dentro de você a coisa está resolvida. Mas quando o coração está ocupado com sentimentos que vão contra Jesus Cristo, que é a palavra, ou seja, Jesus diz isso não, isso não. E aí, quando os cristãos, irmãos, arranjam as desculpas. Essa senhora de quem eu conto, irmãos, esse caso marcou muito. Porque 3 vezes, irmãos, a coisa não foi uma brincadeira. Por fim, ela disse que o médico tirou 50, contando desde a primeira cirurgia. Tirou o tumor, uma parte do intestino para a direita e uma parte para a esquerda. E foi tirando. Segunda vez que o tumor apareceu, tira novamente, parte do intestino de um lado e do outro. Novamente. Terceira, a coisa era, o troço crescia repentinamente. E o médico disse, olha, eu já tirei 52 centímetros do seu intestino, então agora não tem mais nada para tirar. Se tirar mais alguma coisa, a senhora não vive. Se voltar, não tem jeito. E voltou. Foi quando voltou pela 4ª vez que ela veio nos procurar. E só queria, eu quero cura, eu queria uma imposição de mão, senhora. E de repente explode, irmãos, ao ponto dos dentes trancarem de raiva. Eu não perdoo, senhora. Nesse estado, a senhora está numa igreja. Ela já estava, como eu disse, no Evangelho. Ela disse que há uns 10 anos estava com Jesus não estava. Estava dentro de uma igreja. Então, às vezes a pessoa está dentro da igreja, irmãos, e ninguém sabe o estado que está o coração dela. Como está o interior dessa pessoa. A pessoa pode estar dentro de uma igreja, ela pode estar dentro de uma igreja boa, maravilhosa, está com o coração completamente sujo, ou está com ódio, está com raiva, está com uma ira. Então, assim, irmãos, lamentável, mas há impedimentos às respostas, não da parte de Deus. Por quê? Porque Ele ensina. O prazer de Deus é abençoar, irmãos. O prazer de Deus é ouvir os filhos. Ele chega a dizer que a oração do justo é o seu contentamento. Mas Ele também fala, abre lá em Provérbios capítulo 28, depois dos Salmos. Provérbios capítulo 28. Versículo 9. Provérbios capítulo 28, versículo 9. Vamos juntos? Novamente, vamos juntos? O que desvia, vamos juntos, igreja? O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração, pronto. Irmãos, a ordem do Espírito Santo, do Espírito de Deus, nas Escrituras, para o cristão liberar perdão, é para todo cristão. Independentemente da questão do fato. Mas foi muito grave. O meu caso, essa senhora dizia para mim assim, o meu caso é diferente. O meu caso é diferente. Ela dizia assim com raiva, o meu caso é diferente. Senhor, o seu caso... Irmãos, um caso tão comum a tanta gente. Senhor, não existe isso. Tá bom, se o seu caso fosse diferente, a Bíblia é a mesma para todo mundo. Então ela é a mesma para a senhora, para outras pessoas que passam ou passaram por essa situação.
É a mesma. Então, a ordem de Jesus é: perdoa. Você está orando, está consciente que tem um coração contra, que tem uma raiva de alguém, tem uma mágoa de alguém, tem uma revolta contra alguém. Ah, mas eu fui prejudicado. Irmãos, não adiantam esses argumentos com Deus, irmãos. Esses argumentos são perda de tempo. Jesus diz, ó, se você tiver alguma coisa contra alguém, você está orando? Perdoa. A ordem de Jesus é essa. Então, a postura do cristão é abrir o coração agora. É Jesus quem está mandando. É Ele que está dizendo, então vamos agora. Voltando lá. Onde nós estávamos, em Marcos capítulo 11. Nós iniciamos no versículo 24. Eu quero reler essa parte que é muito, muito importante. São palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos juntos novamente. Por isso vos digo que tudo que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Então aqui é simples. Você olha assim, poxa, é muito simples. Eu vou pedir alguma coisa a Deus. Através de Jesus, que pagou o preço para eu receber essas bênçãos, a minha bênção, Ele pagou o preço, Ele foi à cruz, Ele derramou o seu sangue, Ele apagou meus pecados, Ele me abriu acesso ao Pai, Ele é o acesso, então está tudo resolvido. Mas aí vem a condição, logo no versículo seguinte. Então, quando chega o 25, Ele impõe a condição. E quando estiverdes orando, então se eu estou orando, quando estiverdes orando, perdoai. Deus quer, a princípio, antes de qualquer coisa, bom, eu estou orando e estou pedindo. Mas antes de eu encerrar minha oração, eu vou ter que liberar esse perdão. Porque do contrário, a minha oração vai ficar pendente. Vai ficar pendente. Por quê? Porque eu não atendi à condição que Jesus Cristo está impondo. É aí que muita gente erra o alvo, irmãos. Não, Deus não exige nada de ninguém. Como Deus não exige? Se a ordem aqui está no imperativo. Se você tem alguma coisa contra alguém, perdoa. E quando estiveres orando, perdoai. Pá, perdoa. Está aqui. Imperativo da lei. Perdoa. Perdoai. Acabou. Agora, quem é o ser humano para discutir com Deus, irmãos? Ah, Senhor, meu caso é diferente. Ah, Senhor, o Senhor viu o que me fizeram? Deus não quer o coração de cristão nenhum ocupado com coisa alguma, irmãos. O nosso coração, o nosso espírito é o lugar da morada de Deus. Quem quer o batismo no Espírito Santo, desocupa o coração, meu irmão. Você quer uma mobília nova? Tira a mobília velha e joga fora. Estou falando isso desde a preparação para o relógio de oração. Quer uma mobília nova? Quer móveis novos? Como eu disse domingo, ninguém compra um sofá novo e joga em cima do sofá velho. Teve gente rindo aqui. Quem é que vai fazer uma coisa dessa? Só se não tiver juízo. Compra um sofá novo e joga em cima do sofá velho. Compra uma cama nova e joga em cima da cama velha. Ninguém faz isso, meu irmão. Só se a pessoa tiver, né? Sinceramente, só se tem problema mental, problema sério. Então, Jesus está dizendo, você está orando? Você está buscando uma bênção? Então, a primeira coisa a fazer, já libera o perdão, mas libera em oração. Que isso? E depois vai. Irmãos, tem que ser. É lá de dentro, porque o coração está contaminado. O coração está, ele está ocupado. Ele está ocupado com coisas que deveriam ter sido jogadas fora lá atrás. Essas coisas estão perturbando o interior. Estão impedindo o Senhor Deus de habitar ali tranquilamente. É o lugar da morada de Deus. Vamos rasgar o verbo, o coração está sujo. Pessoa que tem uma mágoa, que tem uma raiva, que tem uma ira. Irmãos, a gente sabe, tem gente que só a misericórdia de Deus, irmãos. Às vezes a convivência é complicada, é difícil. Às vezes o Senhor Deus chega a dizer em Romanos, Ele fala em Romanos, se depender de vós, tem de paz com todos. Às vezes não tem condição que a pessoa não quer paz. Mas liberar o perdão não tem nada a ver com isso. É tirar de dentro do coração e liberar de verdade. Ou seja, está perdoado, não está aqui dentro, acabou. Se vier aqui, joga fora. Tem que trabalhar isso também, irmãos, trabalhar a mente. Não ficar acumulando coisas. Os fatos trazem tristeza, sentimento, raiva.
ou até o ódio. Cristão que tem ódio, irmãos, não está salvo. Ele não pode ser suscetível a um sentimento tão maligno quanto esse. O ódio é um sentimento violento demais, ele é maligno demais. Há determinados sentimentos, irmãos, que ocupam o interior e deixam a pessoa em trevas. Se o corpo está em trevas, literalmente a vida está em trevas. A coisa é dentro, a coisa é lá dentro. Então Jesus vai e dá a solução, ele aponta o caminho. Olha, o caminho é esse, é tirar do coração, perdoar, limpar o coração. Aí o versículo 26 diz, vamos lá, mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Irmãos, a igreja é o corpo é formado por membros, e em determinadas partes, como nós temos observado, Jesus chama a igreja, o seu povo de Jerusalém. Jerusalém é a cidade, né, do Oriente Médio, não é hoje como era nos tempos bíblicos do Antigo Testamento. Quando Jesus veio, ele deixou bem claro que nós somos o templo do Espírito de Deus, que onde nós estivermos, o Senhor Deus está conosco, está ali em nós, que você pode orar em qualquer lugar. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, diz que devemos orar em todos os lugares, ou seja, onde nós estivermos, Deus está ali nos ouvindo. Mas há impedimentos, sim. E os maiores impedimentos são exatamente dentro. Então é muito bom o cristão buscar a ajuda do Espírito Santo, tá? Ele mostra quando o cristão está no erro. E no momento da oração, liberar completamente. Havendo condição de conversa, de harmonia tranquila, tem gente que não tem, irmãos. Tem gente que não quer, como tem gente que não quer aceitar Jesus. Às vezes você luta para pregar para uma pessoa, ela não quer ouvir de jeito nenhum. Tá? Ela tem conceitos firmados, arraigada enfim, não quero, acabou, você fica com o seu Jesus, eu fico com a minha vida, enfim. A gente não pode, né, obrigar ninguém a aceitar Jesus, isso é lógico. Deus também não te obriga a perdoar. Ele está dizendo, você tem alguma coisa? Libera, perdoa. Mas ele não vai tomar nenhuma atitude drástica. O que pode acontecer, o que acontece, é o que está na palavra. A gente tem que atentar bem. Como é que se classifica a palavra pecado? Errar o alvo, não cumprir a palavra. A partir do momento que Deus falou e não atendeu, ele tornou a falar, não deu atenção, vai chegar um momento que ele diz, vive a sua vida conforme você quer. Ou seja, segue o seu caminho. Deus colocou 2 caminhos diante do ser humano, de todos. Vida, morte, bênção, maldição. Questão de escolha. Então, irmãos, o coração tem que estar limpinho e disponível para Deus. Não importa o peso da ofensa, o tamanho da ofensa, a gravidade do fato, todo cristão tem que saber cuidar do seu interior. Derramar o coração diante de Deus. Eu lembro bem desse caso, é antigo, mas eu lembro bem que eu disse para essa senhora, eu disse para ela, as vezes que eu a atendi, eu disse, senhora, presta atenção. Se a senhora tem dificuldade de liberar o perdão, o Espírito de Deus lhe ajuda. Basta que a senhora seja sincera e diga para Deus, eu quero perdoá-los. E ela dizia categoricamente no ato, mas eu não quero. Acabou. Acabou. Deus não vai te obrigar a nada. A ordem está na palavra, para todos que são dele. Mas ele não vai obrigar. Só que nós temos que assumir as consequências das nossas escolhas. Não liberar perdão é passar por cima da ordem de Jesus. Passou por cima da ordem de Jesus, está em pecado. Aí o pecado tem um salário, ele tem uma recompensa. Você sabe qual é. Não sei se quem me assiste em casa conhece essa parte, então eu vou lá. Romanos capítulo 6. Carta aos Romanos, capítulo de número 6.
versículo 23, que é exatamente o último versículo desse capítulo. Quem lê comigo? Em voz alta, podemos? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, irmãos, não limpar o coração e liberar o perdão, não importa se merece ou não merece. O importante é limpar o coração. Ninguém quer casa suja, então limpa lá. Limpa, tira tudo de dentro, tá? Se o cristão entender como é simples amar a Deus, tudo fica resolvido. Como é que eu provo meu amor a Deus? Quando eu me submeto a Ele. Quando eu respeito. Quando eu obedeço o que Ele me ordena. Quando eu cumpro o que Ele me fala. Então eu provo que eu amo mais a Ele do que a mim mesmo. Quando eu digo, mas é a minha vontade, é o meu conceito, é o meu querer, eu não quero. Então eu estou fazendo a minha vontade. Quando Jesus passa a ser o Senhor do nosso ser, nosso coração, da nossa vontade, do nosso ser, o nosso corpo vai responder bem. Domingo nós vamos ter uma santa ceia, irmãos. Como é que um cristão pode receber o corpo de Cristo, beber o sangue de Cristo, se o coração está contra Ele? Não, meu coração não está contra Jesus, mas é que o meu caso é diferente, não dá para liberar perdão. Irmãos, tudo errado. O salário do pecado é a morte. O que é pecado? É não cumprir a palavra. Então, é muito simples. Está orando, ou nem está orando, mas lembrou do fato. Libera o perdão. Aí vai orar. Senhor, examina o meu coração. Vê se eu estou sendo sincero. Porque se eu estou sendo sincero, Senhor, sou teu filho, sou teu servo, eu quero a minha bênção. Curva a sua fronte. Pai, muito obrigado. Ah, Jesus. Quantos, meu Pai, como uma casa fechada, mas os insetos entram. Os animais nocivos entram. Sim, nosso Deus. Pai, a casa toda fechada e a poeira entra. Então é necessário, Senhor. Meu Deus, é necessário examinar. É muito necessário. E a tua ajuda, Senhor. Porque o Senhor conhece o mais profundo do nosso ser. O Senhor nos conhece muito mais do que nós mesmos nos conhecemos. Senhor, como estamos num relógio de oração, Senhor. Oh, Pai amado. Oh, nosso Deus. E o Senhor tem dito, ó Jerusalém. O Senhor diz, ó vós que fazeis menção do Senhor, não haja silêncio em vós. O Senhor quer nos ouvir. O Senhor quer ouvir os filhos. Pais amorosos gostam de ouvir os seus filhos. Mas também aconselham. Também impõem seus limites para dizer, filho, isso não. Filho, aquilo não. E como é feliz aquele que atende, Pai. Nosso Deus, como é feliz aquele que tem o Senhor para guiar a sua vida em todos os sentidos e caminhos. Sobretudo neste mundo, meu Pai, porque é aqui que nós precisamos em todo o tempo da tua direção. Senhor, nós te agradecemos. Jesus, muito obrigado. O Senhor hoje está nos dando um grande alerta, um despertamento. Oh, Pai querido, certamente o Senhor não quer deixar um filho sem respostas, sem receber a sua bênção, porque tudo está em tuas mãos. Nosso Deus, muito obrigado. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Graças a Deus. Amém, Jesus?